Fala turma, tudo bem? Bom, antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir para que vocês encaminhassem esse vídeo para o maior número de pessoas, né? A gente vai falar um pouco, bem rapidamente, sobre improbidade administrativa, tá? Que é um assunto extremamente interessante para a categoria, principalmente para quem é envolvido na área de centros de formação de condutores, tá? É um tema muito polêmico, e que o Detran recorrentemente imputa aos administrados essa prática de improbidade administrativa, tá? Então eu vou falar especificamente de uma publicação recente, agora do dia 30 de março, tá? Bem superficialmente, mas só para que vocês entendam o espírito da coisa, tá? Então eu peço que vocês encaminhem para os seus amigos que são da área, até para que eles fiquem um pouco mais esclarecidos com relação a esse assunto. Curte aí, compartilha e segue a gente aí. Bom, voltamos aqui, então vamos lá. Vamos para a tela do computador agora, tá? Então tá lá. Esse foi um procedimento administrativo instaurado agora dia 30, tá? Contra um diretor de ensino, um diretor geral e um instrutor de CFC, tá? E foi imputado ali por transgressão ao disposto no artigo 69, inciso 1 e 4. O inciso 1 é negligência, tá? E o 4 é a prática de improbidade administrativa. Eu nem vou entrar na seara de que está sendo imputado o mesmo fato aos três, o que você de cara deve presumir que foi praticado pelos três. Ocorre que na real, né, qualquer prática de ato, quando não é em concurso de pessoas, a responsabilização tem que ser individual, né? Cada um responde pelos seus próprios atos, inclusive a própria portaria 325 do Detran fala sobre isso. Já foi tema de aulas passadas aí, não vou voltar nesse assunto, mas de cara aqui, eu sei qual foi a conduta, de cara já percebe-se que está sendo imputada a improbidade aos três agentes ali do CFC, sendo que somente um praticou efetivamente o ato que ainda não poderia ser considerado, no nosso entendimento, improbidade administrativa, tá? Por quê? Vamos lá. O que seria, então, a improbidade administrativa, né? É caracterizada sucintamente pela violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade e enriquecimento ilícito no exercício, conforme previsto pela Lei Federal 8429 de 92, que trata dos atos de improbidade. Então, por qualquer agente público. Essa lei ela sofreu uma alteração em 2021. É claro que nós estamos falando aqui de particulares e não agentes públicos, tá? Já começa por aí. Só que existem alguns crimes de improbidade, que são chamados de crimes de improbidade administrativa impróprios, que podem sim ser praticados por particulares, né? Por terceiros. Mas ainda assim exige algo a mais. Vamos lá. Artigo 69. São consideradas infrações de responsabilidade das escolas, tá? Esse artigo 69 eu coloquei que é o que foi imputado lá no processo administrativo, tá? Que o Detran iniciou contra um CFC. As entidades e ao diretor-geral credenciado pelos órgãos, papapá. Beleza? Tudo bem. E aí, negligência na fiscalização, que eu também já tinha comentado, e prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Bom, tudo bem. Eu vou avançar esse slide para que vocês entendam então o seguinte. Uma desonestidade, um oferecimento de vantagem ilícita, tá? Oferecimento de vantagem ilícita, existe um artigo específico, inclusive, na própria regulamentação dos CFCs ali, que também se caracteriza, caracterizaria, sim, uma infração cuja penalidade também seria cassação do credenciamento, tá? Daquele praticante, daquele agente que praticou o ato. Agora, generalizar como prática de ato de improbidade contra a fé pública já ultrapassa o limite da lei em si. Por quê? Porque essa lei diz assim, né, lá, dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos. Tá. Parágrafo 1º, olha o que diz essa lei. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas,
tipificadas nos artigos 9, 10 e 11, tá? Inclusive o 10, salvo engano, foi vedado. Foi vetado, tá? O 10. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito. Livre e consciente. Então, veja só. Vamos fazer um raciocínio muito simples aqui, ainda que fosse aplicável essa lei, que é o caso. Vou dar um exemplo genérico, tá? Um instrutor de trânsito foi lá e fez a coleta biométrica e não ministrou aula para o candidato, tá? Isso foi uma desonestidade, foi uma vantagem ilícita para o candidato, foi algo alheio à moralidade. Então, sim, foi aí uma conduta reprovável do instrutor de trânsito. No entanto, o diretor geral, vamos colocar aí, o diretor geral não estava presente no CFC, até porque ele não precisa estar presente 24 horas por dia lá, né? O CFC normalmente tem 2 diretores, um diretor cumpre um expediente, o outro diretor cumpre o outro expediente. Então, muito provavelmente, um dos 2 diretores não estava no CFC naquele momento onde isso aconteceu. Ou ainda, vou mais longe, ele estava no CFC, porém o instrutor abriu a aula do candidato, saiu com o candidato do CFC, foi até a praça na esquina, parou o carro, o candidato desceu e o instrutor foi para casa dele. Só que ele não se encontrou com o candidato na volta e o candidato foi sozinho para o CFC e o instrutor também, e o Detran estava lá e detectou essa conduta. Veja que o conluio aí foi entre o candidato e o instrutor, tá? Qual era a possibilidade do diretor, mesmo presente no CFC, aí, ó, afastando o que não tá lá, qual era a chance desse diretor identificar essa fraude, se não naquele momento em que eles chegaram no CFC? Nenhuma. Então, no momento que eles chegaram, o diretor também tomou conhecimento dessa fraude. Claro que aí no uso das atribuições dele, ele deve punir esse instrutor e sim cancelar a aula, enfim, aí tomar ali as medidas administrativas do CFC, o Detran já vai estar lá, toma as medidas cabíveis, que seria sim essa abertura do processo administrativo. Contra quem? Quem cometeu o ato? Não foi o instrutor? O diretor de nada teve responsabilidade nisso, mas não, a portaria ela é iniciada, né, o procedimento administrativo é instaurado em face dos 3, dos 4 na verdade, porque a escola também responde. E aí cabe a defesa fazer o árduo trabalho de separar a responsabilidade. Eu posso dizer para vocês, né, agora sim, uma experiência particular, com experiência de causa, que é um árduo trabalho, muito embora pareça muito simples. Então vamos lá. O que diz o artigo 3º, tá? Da lei que alterou a lei de improbidade. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então vamos lá. É claro que quem está investido em cargo público também responde pela improbidade, quem está investido. Então vamos colocar um exemplo aí prático para vocês entenderem. Um examinador de trânsito. O examinador de trânsito ele está investido ali numa função pública ali, que é examinar o candidato em nome do Detran. Tá? Ele está ali investido nessa função. Ou vamos mais longe. Um próprio funcionário do Detran, que não é raro, está examinando um candidato. E aí ele, em conluio com o instrutor de trânsito, tá? Nada contra o instrutor de trânsito, tá? Eu também sou instrutor de trânsito. São só exemplos. Ele recebe alguma vantagem ilícita para aprovar o candidato daquele instrutor. Veja que o agente público e o particular, no caso o instrutor de trânsito e o funcionário do Detran, conjuntamente, eles estão concorrendo, tá? De forma dolosa, ou seja, com a intenção de burlar o sistema de aprovação para a prática do ato de improbidade. Aqui caberia exatamente essa conduta, nesse exemplo que eu falei, tá?
No primeiro exemplo lá do instrutor que burlou a digital lá com o aluno, não tem nenhum agente público envolvido, tá? Mas isso eu vou deixar para frente. E ainda que tivesse, volto à responsabilização dos diretores. O diretor agiu, ele concorreu com alguém de forma dolosa, ele teve intenção de fazer aquilo? Quem teve a intenção de fazer aquilo no meu exemplo? Somente o instrutor e o aluno, mais ninguém, tá? Vamos adiante. Então, uma eventual responsabilização, inclusive tem recursos especiais nesse sentido, tá? É muito fácil de se afastar, mas tudo bem. Uma eventual responsabilização do terceiro, quando da prática de atos ímprobos, depende de sua atuação com o dolo específico, em coautoria com o agente público. Incorre nas condutas prescritas da lei tal, aquela mesma lei, com redação que lhe fora conferida pela lei, a lei de 2021, 14.230. Então, só aconteceria essa responsabilização de um terceiro por uma improbidade administrativa quando houvesse uma coautoria com o agente público. É claro que tudo isso que eu estou falando, em um processo administrativo, muitas vezes é difícil de se debater, tendo em vista a precariedade do processo administrativo. O processo administrativo é precário, tá? Quem conduz o processo administrativo normalmente é um servidor do Detran, muitas vezes não tem nem conhecimento jurídico, tá? Salvo raras exceções que até tem, mas muitos não têm nenhum tipo de conhecimento jurídico. Lógico que isso depois é submetido à procuradoria jurídica lá do Detran, tá? Mas aí já passou todos aqueles atos viciados durante o processo, tá? Com audiências irregulares, com oitivas irregulares, e muito embora o processo administrativo não tenha um procedimento específico próprio, ele deve manter o mínimo de um procedimento padrão, o mínimo de um procedimento limpo, o mínimo de um procedimento correto, tá? Liso, o que na maioria das vezes a gente percebe que não acontece, tá? O processo administrativo ele é feito meio que nas coxas na maioria das vezes. Bom, para isso existe o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário existe exatamente para ser apreciado qualquer causa. Então, independente se já foi tratado no administrativo, o Poder Judiciário pode ser acionado para que dê a tutela jurisdicional e diga, inclusive se aquele procedimento foi um procedimento irregular, a afastar e anular todos os atos daquele procedimento administrativo, tá? E ele tem que recomeçar da forma correta. Bom, era isso que eu tinha a dizer, eu acho que não tem mais nenhum slide aqui. Então o que eu queria dizer era isso. Quando um procedimento administrativo é iniciado pelo Detran, os CFCs têm que tomar muito cuidado, procure um especialista para tratar do seu caso. Não faça, embora você possa, é um processo administrativo, você pode, como administrado, fazer a sua própria defesa, tranquilamente. E eu dou dicas, inclusive, para isso. Mas, se você tiver possibilidades, contrate um especialista para cuidar do seu caso. Você pode ter certeza que você vai ter muito, mas muito mais chances do que se você vier a realizar essa defesa sozinho, tá? Porque quando nós falamos em direito de trânsito, direito administrativo, nós não estamos falando só da portaria do Detran 325 ou da resolução 789. Vocês viram aqui que eu apresentei duas leis para vocês que também podem ser trazidas para esse processo, né? Além de outras leis que nós temos aí que regulam o processo administrativo, lei estadual que regula o processo administrativo, que tem itens importantíssimos lá também. Então, as normas que vão ser utilizadas para sua defesa por um profissional, com toda certeza, vão te dar a chance maior de sair vitorioso aí no processo administrativo. Veja mais uma vez que eu não estou defendendo ilegalidades. Eu estou simplesmente orientando, fazendo um trabalho de orientação para que vocês, claro, como diretores, como proprietários, fiquem de olho naquilo que está acontecendo no seu CFC, para que isso nunca ocorra, tá? Você, instrutor, não faça isso. Nós estamos em 2023. Isso vem acontecendo há muito tempo. O Detran já tomou várias medidas para
acabar com isso. E ainda acontece, e eu vou te falar, acontece muito. Todos os dias eu acompanho no Diário Oficial CFCs sendo suspensos cautelarmente por conta dessa violação que eu acabei de citar, tá? Nessa fraude biométrica aí. Isso é um absurdo. Então, não compactuamos com ilegalidades. Compactuamos, sim, com um processo correto, com uma defesa consistente, também com uma acusação correta, tá? Por parte do Detran com relação ao administrado, que às vezes realmente não tem nenhuma responsabilidade e paga o pato, gasta dinheiro, passa por um período bloqueado, mancha sua imagem perante a sociedade, perante a cidade que ele atua, e às vezes, na grande maioria das vezes, posso dizer, ele nem conhecimento do fato ele tinha, tá? Foi feito tudo às escuras ali. Ninguém sabia de nada, tá? Bom, se você gostou do vídeo, encaminha para seus amigos, siga a gente no Instagram, tá? Meu Instagram é esse aqui, ó, que eu vou deixar aqui, né? alexalves.adv, tá? Segue lá, eu trago dicas, orientações, tudo de caráter educativo, tá? Mas claro, também sou advogado, então caso seja necessário uma atuação, pode entrar em contato através do meu link na bio aí, a gente agenda uma consulta para tratar de casos concretos, tá? Então aqui são casos que a gente utiliza didaticamente, simplesmente para fins pedagógicos, tá? Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.